meus irmãos aí do Facebook, esse momento aguardado, meu irmão Álvaro, lá do Sul, todos os irmãos do Sul, de Porto Alegre, bem-vindo, meus irmãos do YouTube, bem-vindos sejam todos. Para o YouTube, deixa eu dizer uma coisa, uns abençoados que andam me ameaçando, eu não tenho medo de vocês, cara, vocês não estão entendendo. O morrer para mim é lucro, o viver é ganho. Não adianta ligar para minha casa, não tenho medo e na minha casa tem cachorro. O tema da nossa mensagem é morrendo sem ver juízo, a segunda vinda de Cristo. Está em Hebreus, a epístola que nós acreditamos que seja Paulo que escreveu aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo de número 27 e 28. Olha lá. E assim, como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. 28, assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para deixar os pecados. É para tirar ou para deixar? Se ele veio para tirar, a igreja não pode ter pecados. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não é de todos, só dos eleitos, aparecerá uma terceira vez. Aparecerá quantas vezes? Vamos orar, porque o tema é polêmico. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Nesta manhã, empurra essa espada um pouco mais, até sangrar, para que possamos mergulhar em águas profundas, no oceano da graça de Deus. Só voltamos às margens quando tivermos perdendo fôlego pelo poder desta palavra. Eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo da graça de Deus reunido diga amém. Meus amados irmãos, para nós que somos da graça de Deus, no que diz respeito à vida espiritual, estamos apoiados na revelação dado a Paulo. Existem 2 mensagens na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. A primeira mensagem é para os judeus convertidos, foi dado através de Pedro, Tiago e João. É o evangelho da circuncisão. A segunda mensagem foi dado a Paulo aos gentios, é o evangelho da incircuncisão. No que diz respeito à vida espiritual, nós estamos debaixo do apostolado dado a Paulo. Nós estamos seguindo a doutrina da graça de Deus dada a Paulo. Eu vi vários ministérios pregando pela internet, se dizendo da graça. Nós, e o nosso irmão, me desculpe usar o nome publicamente, Cristiano França, fomos o único que fomos para a rede de internet dizendo: o dízimo é da lei. Todos os que estão aí, pregadores da graça, continuaram oprimindo o povo com dízimos. Cristo tirou o véu e eles disseram: nós também tiramos.
mas deixaram um tapa-olho e disseram-se ser enviados de Cristo. Ué, mas um homem não pode ser enviado se ele tira o véu e coloca um tapa-olho. Dízimo é da lei. E quando nós pregamos contra o dízimo, porque dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Deus nunca pediu dinheiro a homem nenhum para fazer nada. Nunca. Quando nós pregamos isso, uns se levantaram e falaram: você é calvinista, que eles arrumam título e nomenclatura para aquilo que não entendem. Você é calvinista. Eu digo: eu não sou calvinista, eu estou apoiado na doutrina de Paulo. Quando nós viemos agora dizendo que Jesus veio no ano 70, eles estão dizendo: você é preterista. Uia, eu não sou preterista, eu estou apoiado no que disse Paulo. Vocês podem me dar o nome que vocês quiserem, eu prego a doutrina da graça de Deus. O nome que vocês vão dar não me interessa. O que me interessa é o que está escrito. E o que está escrito, ninguém poderá ir contra, porque é o que Deus escreveu. Então vamos, não ao calvinismo, não ao preterismo, vamos ao Evangelho. Olha o que diz o versículo de número 27. Assim, como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o... Vamos parar aqui. Quem é que está falando isso? No nosso entendimento, Paulo. Os teólogos da igreja dizem que foi Barnabé, dizem que foi outro. Nós entendemos como que foi Paulo. Não temos absoluta certeza. Mas por conta do conteúdo, acreditamos que foi Paulo. Ele está escrevendo a quem? Aos gentios. Paulo está escrevendo aos hebreus. Os hebreus moravam aonde? Na Alemanha, na França, no Canadá, em Roma. Os hebreus moravam em Israel. Isto significa que Paulo está falando aos hebreus e não ao Brasil, que eles iriam morrer e depois dessa morte, ele e os hebreus viriam o... Que juízo seria esse? A vinda de Cristo no ano 70. Por quê? Porque Jesus viria como juiz para o povo de Israel, para os hebreus, não para a igreja. Significa que quem estava antes do ano 70, quando morria, ficava esperando o dia do juízo, que aconteceu quando Jesus veio naquela geração. E hoje, se eu morrer, eu espero que juízo? Porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui, diga amém. Que juízo há para você? E vem então a pancada. Então quer dizer que hoje, quando eu morro, eu não vejo juízo, porque o juízo foi para o povo de Israel no ano 70. Então vem a pancada desta manhã. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. E aqui vai vir um ataque amanhã, tá? Amanhã eles vão me tacar pedra, vão. Eles só não falam que eu sou lindo, que eles são mentirosos, né? Deveriam falar a verdade. Aparecerá segunda vez. Você acredita que isto aqui é palavra de Deus para nós nos últimos dias? Você acredita que é a revelação de Paulo? Você acredita que Cristo virá uma segunda vez? Ou terá a terceira vinda? Você já leu na Bíblia que Jesus virá uma terceira vez? Eu não li. Daqui a pouco é a quarta vinda. Daqui a pouco é série de Netflix. Não, meu amado, não tem terceira vinda. Aquele que revelou a graça de Deus disse que ele iria aparecer segunda vez. Então, e agora? É calvinismo ou é preterismo? Não, é a palavra. Não é tunico e nem tinoco. É a palavra. É a palavra.
Não porque você é calvinista, não porque você é preterista. Alô, lindo, é o Evangelho. Diz que Jesus apareceria uma segunda vez. E quando aconteceria esta vinda? Quando? Vamos nos debulhar em cima da palavra e vamos ver de que vinda Paulo está falando aqui. Quando aconteceu essa segunda vinda? Se ela vai acontecer ainda ou se esta vinda que Paulo está falando já aconteceu? Aonde começou isto que ele viria segunda vez? Daniel capítulo 9, versículo 24 e 26. 70 semanas estão determinadas sobre o povo da graça. Vai lendo a palavra, vai lendo. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. O meu povo, que são vocês, ou o povo de Daniel, que era judeu? A sentença era contra o povo de Israel. Os pastores estão dizendo que Jesus vai ser o juiz, mas o juiz de quem, se eu não sou povo de Israel? 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Israel, e lá está a segunda palavra, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. É sobre o Brasil? É sobre a França? Então, que sentença é essa? Então, é contra o povo, olha lá, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna. Depois ele diz, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 25, sabe e entende. Está falando com Daniel, não está falando com ninguém da graça. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26, depois das 72 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, está falando de um governo, está falando da igreja dos romanos, que há de vir e destruirá a cidade e o santuário. Que santuário era esse? O templo em Jerusalém. A pergunta que eu faço aos senhores é: há algum templo em Jerusalém aqui para ser destruído? Ou esta profecia aponta para a destruição do templo que aconteceu no ano 70? Ei, alô, isto não é calvinismo, isto não é preterismo, isto é a palavra. Depois ele diz, e o seu fim será um dilúvio, um mar de fogo. E até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. Tudo isso sobre quem? Israel. Jesus, nos dias de sua carne, confirmou a profecia. Mateus capítulo 24, versículo 29 e 34. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Quando isto corre não, amado. Quando isso aqui aconteceria? Depois da tribulação daqueles dias. 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos
dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus. 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Segura. Os teólogos da igreja dizem assim: Jesus não veio no ano 70, porque Israel se tornou uma nação em 1948. É o florescer da figueira. Alô! Pode parar? Parou. Tem a quarta série, mas eu não sou burro. Deus nunca comparou Israel como figueira. A representação de Israel é como a oliveira. Está errado isso aí. A comparação da figueira não cabe com Israel. A figueira se tornou infrutífera. Lá no monte, Jesus disse para ela: nunca mais nasça fruto de ti. A figueira é infrutífera. Quem dá fruto agora é a igreja da graça. Eu não como esse reggae. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está pronto o verão. Jesus estava dizendo dos sinais que aconteceriam antes da sua vinda como justiça. E no versículo 33 ele diz: assim também vós quem? Quem estava com ele lá? A igreja da graça? A igreja da Espanha, do Japão, do Canadá? Ou quem estava com ele lá no monte profético eram os discípulos? Esta palavra está falando comigo ou está falando com os discípulos? Ora, se ele assim também vós, significa que os discípulos iam ver aquilo. Ele não disse assim também vocês do Brasil. Ele disse assim também vós. A colocação da palavra está no presente. É assim mesmo? Como eu posso pegar algo que Jesus falou com os discípulos e aplicar na igreja? Os mestres da igreja não ensinaram que isso não pode ser assim? Assim também vós, quando virde todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. E agora paulada. Aí é que eles não gostam. Aí eles arrumam nome para tudo. Até chama Jesus de mentiroso, contradizendo. Porque olha o que diz o 34, olha aí. Olha, ei, alô. Olha o que eu mandei escrever, olha aí. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso aconteceu naquela geração ou vai acontecer? E qual é o nome disso? Preterismo? Calvinismo? Ou é palavra do dono da igreja? Palavra do dono da igreja. A menos que Jesus é um mentiroso, a menos que Jesus era um lunático, dizendo que aquilo viria naquela geração, e eles estão dizendo que ele vai vir ainda. Então Paulo está certo quando disse que ele viria a segunda vez, porque a segunda vez se deu naquela geração e não nesta. Eu não aceito, porque Deus mostrou a você, não mostrou a mim. Eu estou tanto tempo em graça. Problema. O dono da igreja não é você. O dono da igreja é ele. O pai mostra quem ele quiser. Mostrou a nós, os pequeninos. Em mentira eu vos digo, em enganação, em incerteza. Eu estou falando aqui, mas eu não sei se eu venho nessa. Eu virei nas gerações futuras. Virar onde? No Lava Súria? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Eu vou lhe dizer uma coisa: Jesus para mim não é mentiroso. Isto aconteceu porque eu creio naquele que me comprou na cruz. Ainda que seja difícil para mim entender, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio.
no que ele disse, meu amado. Eu não creio no que o teólogo fala. Eu creio em Jesus Cristo. Alô, eu sou cristão. Mateus 26, 62, 64, dá uma paulada. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde os que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Está falando com quem, Jesus? Com quem? Vamos ler. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso vindo sobre as nuvens. Quem ia vir Jesus vir sobre as nuvens? Quem? Oi? Está escrito isso aí, meu amado? Está escrito isso, meu amado? Manda eles explicarem isso. Sabe por que o sumo sacerdote viria? Porque o sumo sacerdote estava vivendo naquela geração. E ele prometeu aos discípulos que ele viria naquela geração. E ele estava diante do sumo sacerdote dizendo: você vai me ver eu vindo sobre as nuvens. É isso? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso vindo sobre as nuvens. Duas coisas está claras aqui. Ou Jesus mais uma vez está falando a mentira, dizendo que o homem ia ver e não viu nada, ou o sumo sacerdote está vivinho até aí esperando Jesus voltar na nuvem. E aí, vocês acreditam em quê? Que o sumo sacerdote está... Porque Jesus disse que ele ia ver. Disse ou não disse? Disse. E o nome disso é o quê? O nome disso é o quê? O nome dela é Cici. Se sentindo e se achando. O nome disso é Bíblia. O nome disso é revelação. O nome disso é verdade. O nome disso é Jesus Cristo. O nome disso é o dono da igreja. Foi ele que disse que viria e não o que os homens acham. Eu acredito nele. Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Mateus tem aí? 16 tem? Você digita aí 16, 23. Nós temos tempo, hoje ninguém sai, meu amado. Aí pela internet vai ficar todo mundo aí amarrado em nome de Jesus. 27, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontra que de maneira nenhuma passarão pela morte até que veja vir o Filho do Homem no céu. Balabachúria. Já sei. Jesus não veio então, e eles estão vivinhos aqui andando entre nós. Fazer igual o meu sobrinho, quede, rapaz. Jesus veio naquela época, veio naquela geração, e essas palavras não podem mentir. Foi o dono da igreja que declarou: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram comigo, falando aqui em Jerusalém, olho no olho, rua de barro, não tem nada a ver com o futuro, é aqui, é agora. Vocês que estão me ouvindo aqui, antes mesmo da cruz, vocês vão ver, porque eu vou vir para esta geração. Veio ou não veio?
segunda vinda que Paulo estava falando? Sim, porque não há terceira. Paulo não falou em terceira, Paulo falou em segunda. E aí está ele dizendo que viria. Naquela geração, e dos que estavam ali vendo, viram. E por que eu não vi? Porque você nasceu nessa geração. Aí você quer ver. Então você tem que voltar no túnel do tempo. John Smith, o túnel do tempo. E voltar para lá. Eu não vi. Porque eu não vivi naquela geração. Eu vivo nesta. Aonde eu sou a morada dele. Não vi com os olhos, mas vejo pela fé. Ele está dentro de mim. Sou o templo do Espírito Santo. Quando eu ando, ele se move em mim. Quando eu paro, ele está parado dentro de mim. Ainda que parado, agindo. Mateus 10, 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades do Brasil, de Canadá, da França. Não acabeis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. Mais uma pergunta para eles. Ou Jesus é um grande mentiroso e não veio, ou eles estão percorrendo a cidade até agora aí, esperando ele voltar. Conversa, enganar a igreja o tempo todo. Quem está dizendo que eu só estou lendo? Quem disse que viria foi o dono da igreja, meu amado. Apocalipse foi escrito naquela geração e apontava para a vinda de Jesus naquela geração. Olha o que diz Apocalipse, confirmando as palavras de Jesus. Apocalipse 1:7. Se não tem, escreve aí, por favor. O versículo 7 fica depois do versículo 6, que hoje eu estou coisado. Olha lá. Olha Apocalipse confirmando o que Jesus disse em Mateus. Olha lá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quando o ultrapassaram. Parou. Espera aí, João. Até aqueles que o feriram com a lança iriam ver ele voltar? Ualá! Ualá! Bem, mais uma pergunta. Ou Jesus mentiu e João também na ilha de Patmos mentiu, ou aqueles soldados romanos que furaram Jesus fazem parte da milícia hoje em dia, esperando ele passar para ver. Amado, não adianta lutar contra a revelação da palavra. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quando os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. João disse na ilha de Patmos no ano 68, apontando para aquela geração, para o ano 70. Certamente ele disse amém. Ah, João, leva a mal não? Amém também. Amados, o que deveria ser feito para chegar o fim daquela geração? Olha o que o dono da igreja disse em Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim de quê? Daquela geração. Então, o que deveria ser feito para que o fim chegasse? O evangelho ser pregado a todo mundo. Qual mundo? Havia Brasil? Não. Qual era o mundo de então? Israel, o centro do mundo, e as demais cidades na Bíblia conhecidas como os confins da terra.
Naquela época, então, o evangelho foi pregado a todo mundo? Sim. Romanos capítulo 10, versículo 18, disse Paulo, e eu creio nele. Olha lá, mas pergunto, porventura não ouviram? Ouviram o evangelho? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até foi pregado em todo mundo ou não foi? Foi. O fim ia vir. Nesta geração não se ouviram, mas naquela, disse Paulo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do Colossenses 1, versículo 5, versículo 6. Por causa da esperança que vos está preservada do céu, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo. E o fim estava chegando. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvisse e entendesse a graça de Deus da verdade. Diz que foi ouvida em todo o Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e foi pregado a quem? Naquela geração. O evangelho foi pregado a quem? A toda. Então viria o fim. Duas coisas estão em evidência aqui. O Paulo também é um grande mentiroso, dizendo que toda criatura naquela geração não ouviu o evangelho. Então Jesus não veio mesmo. Mas ele diz, quando o evangelho for pregado a todo mundo, a toda criatura, o fim virá. Paulo disse, e aqui, nesta geração, por todo mundo, se ouviu a sua voz, e o evangelho foi pregado. E nesta geração, o evangelho foi pregado a toda criatura? Não, nesta não. Então qual é o nosso chamado? Levar o evangelho a toda criatura para esta geração. Naquela, o fim já veio. Amado, todos os apóstolos, incluindo Paulo, estavam anunciando a vinda de Jesus e o juízo iminente. Porque o fim tinha que vir. E só viria o fim se o evangelho fosse anunciado. Todos os apóstolos, Pedro, Tiago, João e Paulo, todos eles estavam anunciando o juízo e a vinda do Senhor. Pedro, Tiago e João para os judeus, Paulo para os gentios, mas todos eles anunciando a vinda, e segura aí uma avalanche de palavras que testificam o que eu vos digo. Primeiro, é bom lembrar aos senhores que enquanto o Novo Testamento está sendo escrito, todos eles estão debaixo da grande tribulação, que começou em meado do ano 66, com a invasão do Império Romano em Jerusalém. Olha como é que eles estavam todos debaixo da grande tribulação. 1 de Coríntios 1, 8 ao 10. Olha o que Paulo está dizendo. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor. É isso mesmo? 1 de Coríntios 1, 8. 1 de Coríntios 1, versículo 8. Já foi 10? Eu acho que não é 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Vamos lá. Eu acho que é 2 de Coríntios, capítulo 8. Coloca para mim, por favor. O povo da internet vai me suportar aí. 2 de Coríntios, você risca aí, coloca aí. Vê se é 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Eu trouxe Bíblia também.
segunda de Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, está aí, capítulo 1, versículo de número 8. Me perdoa aí, tá bom? Foi uma coisa. Deixa eu voltar ao raciocínio. Quando o Novo Testamento está sendo escrito, todos os apóstolos estavam debaixo da grande tribulação, que começou no meado do ano 66, desencadeada por Nero, completada por Vespasiano e o seu filho general Tito. Olha lá, olha lá. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo está passando pela grande tribulação ou não? Está. Que a tribulação foi para aquela geração. Olha lá. Porquanto, disse Paulo, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar. Tiago capítulo 1, versículo 2, versículo 3. Todos debaixo da grande tribulação. Olha lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por provações. 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. Todos eles aqui eram apóstolos daquela geração. Pedro, Tiago e João para os judeus, anunciando a vinda de Jesus. Paulo aos gentios, anunciando a vinda de Jesus. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas não foi Jesus que disse a Pedro que haveria uma grande tribulação? E qual foi o cargo de Pedro, Tiago e João aos judeus? Dizer que a grande tribulação necessitaria por parte deles de perseverança, porque Jesus de Nazaré disse no monte que aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação comandada por Nero, que estava cometendo aos judeus naquela época. Todos eles estavam debaixo da grande tribulação. E todos eles estavam anunciando a segunda vinda de Cristo, que aconteceu no ano 70. Eu vou começar por Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. João está anunciando a terceira ou a segunda? E Jesus disse que a segunda via aconteceria quando? No ano 70. Então João está dizendo que o juízo de Deus viria, e esse juízo se deu naquela geração. Paulo anunciou também a vinda do Senhor como juízo. 1 de Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 ao 9. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Olha lá, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente. Será que errou de novo aqui? Deixa eu ler até o 9. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. 6. Com efeito, vos tornastes ministradores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, e com a alegria do Espírito Santo. 9. De sorte que vos, 7, que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma.
9, eu acho que é o 2 Tessalonicenses. Coloca para mim, por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Sim, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos ver se é 2 Tessalonicenses. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós na igreja de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Você está entendendo agora? Você começa a ler as cartas de Paulo com os outros olhos. Você começa a ver que Paulo está falando com um povo que está com ele lá e que eles estão debaixo da grande tribulação. Versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus. Volta, por favor, o 4, aos estudiosos da palavra. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, todas as vossas perseguições e tribulações. Então, aquelas perseguições e tribulações era sinal de quê, Paulo? Me explica. Paulo revelou a graça. 5. Sinal evidente do reto juízo. O reto juízo de Deus era para quem? Daniel 9:24. Era para o povo santo, para a cidade e para o santuário. Paulo está dizendo, o juízo de Deus está próximo. Por quê? Porque as tribulações e as perseguições estão constantes. Paulo não estava anunciando um juízo para daqui a 3.000 anos. Paulo está dizendo que aquilo que eles estavam vivendo era o sinal evidente do reto juízo de Deus, para que se considerais dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Vê se o que Paulo está pregando não está igual a que Jesus anunciou que aconteceria. Lucas 21:22. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque eles não gostam disso de mim, ó. Porque haverá grande aflição na terra e não é contra esse. É contra, como nós já estamos aqui, é contra este povo que ele se refere a quem? É o Brasil, França, Canadá. E por que estão botando a igreja debaixo da grande tribulação, dizendo que Jesus vai na nuvem, se várias passagens testificam que não tem nada a ver com a igreja, e sim contra um juízo contra o povo de Israel? E por que é que se lutam contra isso? Porque uma vez você livre dessas ameaças, você sabe que você não tem que correr para a cidade de refúgio. Mas a cidade de refúgio não são 4 paredes. A cidade de refúgio é aqui, ó, na revelação da palavra de Cristo. Aqui está a cidade de refúgio do crente. Paulo estava anunciando juízo que Jesus Cristo disse que viria contra aquele povo. Eu posso falar aquele, Jesus tinha que falar este povo, o povo que estava diante dele. Todos anunciaram, todos. Olha lá, Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 e 17. Ó, Pedro e Paulo estão vivendo na mesma época, tá? Com chamados diferentes, tá? Eu estou vivendo na mesma época que vocês, morando em cidades diferentes, tá? Agora vê se Pedro também não está vivendo naquela geração e anunciando igual a Paulo para os judeus. Pedro tem uma doutrina para os judeus, mas a intenção é anunciar o juízo. Olha lá, ora, alô, o fim de todas as coisas está muito longe. Faltam uns 2.000 anos. O fim de todas as coisas está o quê?
está próximo ou está longe? Ora, próximo é uma coisa que está perto de acontecer. Senão ele iria falar, olha, o fim ainda vai demorar daqui a 2000 anos. O fim está... Agora olha só o entendimento. Pedro está vivendo naquela geração que compreende 70 anos. Pedro escreveu essa epístola, eu não sei, me desculpe, na próxima eu dou a data precisa. Pedro escreveu essa epístola, eu vou dar um tempo, antes do ano 70. Pedro estava dizendo, o fim está próximo. Por que, Pedro? Porque o evangelho foi pregado a toda essa geração. Romanos 10, 18. Ele disse, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Oi. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu vou pular para o 17, depois você lê na sua casa, que nós não vamos perder muito tempo. 17, depois 16, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar. Look for me. Pedro era um judeu ou era um gentio? Gentio. A casa de Deus para um gentio era onde? Lá em Jerusalém. Era o templo em Jerusalém. Pedro está dizendo, o juízo, a vinda de Jesus já chegou. Ora, se primeiro vem por nós, Pedro coloca ele, que ele está vivendo lá, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho? Agora, o juízo da casa de Deus é chegado ou ainda vai demorar? E que juízo era esse? O juízo que Paulo pregou aos Hebreus, o juízo que Paulo falou em Tessalonicenses, o juízo que Jesus falou lá em Mateus, o juízo que Daniel recebeu a profecia. E os crentes estão esperando o juízo final ainda no jornal velho. É chegado ou não é chegado? É chegado. Paulo pregou sobre o juízo, Pedro pregou sobre o juízo. João, 1 de João 2,18. Olha aí. 1 de João 2,18. Tem? Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, ainda vai demorar muito tempo. Já é. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvisse que vem o anticristo, e o anticristo veio, meu irmão. Sabe o que é anticristo? Sabe o que é anticristo? É alguém que é contra Cristo. Você sabe o que é antiterrorista? É quem é contra o terrorista. E os crentes estão achando que o terrorista é o Trump. Ou eles acham que sou eu? Terrorista já foi o anticristo, já foi o Papa. O anticristo já foi o Trump. O anticristo já foi Bin Laden. E o anticristo agora sou eu. João disse, já é a última hora. O anticristo já está em Jerusalém. Já invadiu com o exército. E por isso nós temos visto que já é a última hora. Olha lá, capítulo 21, versículo 20, se ele não estava obedecendo a visão de Jesus de Nazaré. João 21, 20, olha lá. Lucas, perdão, estou coisado, eu estou doido. Olha lá, olha isso aqui. Quando, porém, virdes o Brasil sitiado, França ou Canadá, o Planalto Central. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo a sua... Quando que aconteceu isso? Quando que aconteceu isso? E o que João estava vendo?
é chegada a hora. Olha o anticristo aí, olha Jerusalém sitiada, olha o general Vespasiano, olha o imperador Vespasiano, olha general Tito, é chegada a hora, a devastação vai acontecer. Pastor, o que o senhor quer nos mostrar? Que Jesus não virá uma terceira vez. Ele veio a segunda vez. Está escrito. Jerusalém já foi sitiada. É histórico. Não há juízo sobre a igreja. Não há condenação. Não há lago de fogo. Não há anticristo. O anticristo é quem é contra Cristo. O sistema é anticristo. O sistema é que quer te prender dentro da igreja, porque quem está fora da igreja está desviado, e quem está desviado, Jesus vai vir e ele vai morrer. Ah, sai fora, a história da carochinha, está escrito aí. João disse, é chegada a hora. Jesus disse, quando você vê Jerusalém sendo sitiada, sabei que está próxima a sua devastação. Tem um 21, deixa eu ver o que está, só para coisar. Então, os que estiveram em Canadá, o evento aconteceu na Judéia, meu irmão. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que vão demorar 2 milênios. A revelação do Apocalipse iria acontecer no ano 3000. 2000 então. Ano 1000, vai, ano 1000, ano 1000. No ano 500, descoberta do Brasil. Ia acontecer quando? Breve quer dizer quando? Em breve. Agora, se ele escreve essa carta no ano 68, a devastação aconteceu no ano 70, foi em breve. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por meio do seu anjo, notificou a João, o seu servo. Versículo 2, vamos ler o 2 e o 3, olha lá. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrito. Porque o tempo deve ser lá daqui a 5.000 anos. Sabe o que é próximo para mim? É assim, ó, hoje é domingo, terça-feira está próximo. Agora eu não sei se próximo para você é assim, hoje é domingo, no ano 3.700 está próximo, está próximo? O ano 3.700 para mim não está próximo. O que está próximo para mim é terça-feira. Domingo já está longe demais, que eu vou ficar esse tempo todo sem ver Vós Me Seis. Ô, Vós Me Seis é do outro lado. Todos eles, amados, estavam anunciando o juízo sobre Israel. Só que Paulo foi para os gentios anunciar isso, e os demais foram para os judeus. Olha lá o que diz também Apocalipse 20, 11, 3, olha lá, e 13, olha lá. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugir a terra do céu, e o céu não se achou lugar para eles. 12. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito no livro. 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados. Julgados por quem? Pelo juiz que veio no ano 70. Ele não veio como juiz? Ele veio como juiz. Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 9. Tiago, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Que vinda era esta? Está pregando a vinda que João viu na ilha de Patmos, que Pedro avisou sobre o santuário, sobre a casa de Deus, sobre a vinda que Paulo disse aos hebreus, que ninguém pode pregar assim, uma vinda naquela época, outra, não existe terceira vinda.
Olha lá, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. 8. Sede vós também pacientes e fortaleceis o vosso coração, pois a vinda do Senhor, show Satanás, a vinda do Senhor, show Satanás, a vinda do Senhor, disse Tiago, está próxima. Está entendendo agora? Você está entendendo agora? Ora, meu amado, se o aniversário da Show é dia 17, eu digo, o aniversário da Show está próximo. Está próximo ou não está próximo? Ora, se eu chego em janeiro e falo para vocês, o aniversário da Show está próximo. E em janeiro está próximo, meu amado? Não, está longe, meu amado. Por quê? Porque passou. Eu já passei do evento da vinda. Eu não posso falar que a vinda está próxima, porque eu passei do evento. Tiago, Pedro, Paulo e João está antes da vinda. Eles estão dizendo, está próximo. Veio ou não veio, meu amado? Veio. A não ser que todas essas epístolas anunciando a vinda, Jesus, Daniel, Paulo, Pedro e João, que foram anunciar a vinda, pregando o evangelho para que o fim viesse, todos eles mentiram e os teólogos estão certos. Ei, alô, seja mentiroso todo homem e Deus sempre verdadeiro. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 9. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para serdes julgado. Eis que o juiz está às... Quem tem Jesus como juiz aqui, diga amém. Ninguém? Ninguém, meu irmão? Tem convidado aí? Eu posso pegar alguém aí? E que juiz é esse que está sendo anunciado? Ao povo de Israel. Tiago está escrevendo aos judeus. Digita aí, Tiago 1. Ninguém vai sair daqui não, meu amado. Não adianta olhar pelo relógio, eu taco água em você, tem bolo aqui para dar para as pessoas, mas ninguém sai daqui hoje, meu amado. Quem pode comer bolo aí? Irmãos, Tiago 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago está escrevendo isso para quem? Para os judeus. Os judeus iriam ter a vinda de Jesus como juiz. A segunda vinda foi como juízo. A igreja não está debaixo de juízo. Mateus 24, 33. Mateus 24, 33. Assim também vós, quando vir de todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Não está igual o que Tiago falou? Eis que o juiz está às... Todos eles estavam anunciando a segunda vinda de Cristo. Todos eles debaixo da grande tribulação. Todos eles anunciando a vinda de Cristo. E eu complemento esse pensamento com o que disse Paulo aos Hebreus no capítulo 10, versículo 36 e 37. Olha lá. Com efeitos, tendes necessidade de perseverança. E foi o que Jesus de Nazaré disse, o que perseverar seria salvo daquela tribulação, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37, porque ainda, dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Veio ou não veio? Veio. Ué, por que os crentes estão esperando há mais de 2000 anos? Pois é. Aí é que eu pergunto, vocês acreditam em Paulo ou não acreditam? Não, nós somos da graça, mas é que isso que Paulo escreveu aqui, né? Eu acho que ele errou. Não errou. O evangelho foi pregado a toda criatura naquela geração,
E Paulo disse: aquele que há de vir virá. E Paulo disse: não tardará. Claro que ele não viu o que Nero decapitou em Roma. Pedro não viu o que foi crucificado de cabeça para baixo. João foi colocado na ilha de Pátmos porque o Senhor o amava. Disse a Pedro: olha, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importas, vem você e me segue. O fim tinha que vir para aquela geração. E Deus chamou todos esses apóstolos para dar testemunho, cada um com seu chamado específico e diferente. Paulo tinha um evangelho eterno que João viu. Eu vi um anjo com o evangelho eterno, porque o evangelho de Paulo passou aquela geração, e o evangelho de Paulo cobre esta, cobre outras e cobre os séculos dos séculos, porque o evangelho dado a Paulo é a boca de Deus doutrinando e ajustando a igreja. Agora, todos eles foram testemunhas da vinda de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 6 ao 8, olha lá. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Versículo 7, respondeu-lhe: não vos compete conhecer o tempo ou a época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, em como a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E foi o que eles fizeram. Eles foram testemunha. Jesus disse em Mateus: não passará essa geração. E eles percorreram a cidade de Israel dizendo: é chegada a hora, o juiz está à porta, aquele que há de vir virá. Estavam testemunhando do que Jesus disse que iria fazer, e fez, ainda que os crentes não acreditem. Os crentes estão esperando Jesus vir pela nuvem, e ele disse: e isso acontecerá nessa geração. Não existe terceira vinda. Não tem terceira vinda de Jesus na Bíblia. Eu desafio qualquer teólogo da chamada igreja a me mostrar que Jesus falou que viria terceira vez. Paulo é claro, trazendo a revelação que ele apareceria segunda vez, e Jesus disse que ele veio naquela geração, porque muitos que estavam ali viria. Eu acredito na Bíblia, não existe terceira vinda de Jesus. Eu desafio a qualquer teólogo da Bíblia me mostrar aonde está escrito que Jesus viria uma terceira vez para fazer isso ou aquilo. Não tem. Sacode os seminários de vocês, pegam os seus anéis, os seus canudos, botam dentro da mochila e engulam a revelação desta palavra. Não tem. O que tem na Bíblia e o que foi trago do terceiro céus para nós é que ele apareceria uma segunda vez. E o Espírito da graça em Paulo disse que aquele que há de vir virá e não tardará. Paulo disse isso dentro do contexto do ano 70, e ele veio, como está testificado na história. O templo caiu, não ficou pedra sobre pedra, e na sua vinda, Cristo reivindicou os espíritos dos justos aperfeiçoados. Naquela vinda, a morte foi vencida, a igreja foi liberta, os corpos transformados, e nós estamos reinando em vida. João capítulo 5, versículo de número 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Entra ou não entra? Não entra. E quem entrou em juízo? Israel. Não acreditava em Jesus, não ouvia a sua palavra. E
ele veio como juiz para aquele povo que era idólatra, que se envolveu com Babilônia, que adulterou, que se tornou uma mulher adúltera. E por isso o profeta Isaías disse com autoridade e com unção, e disse: exclama tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que a mulher casada, do que Israel, diz o Senhor. E é por isso que Jesus lá naquele monte olhou para aquela figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Foi por isso que Jesus disse para os judeus: eu vou tirar o reino de vocês e vou dar este reino na mão de um povo que produz os seus respectivos frutos. Os frutos deles eram da carne, rejeitavam Jesus, eram contra, eram inimigos da cruz de Cristo. A igreja do novo pacto abraçou a causa do evangelho, foram lavadas, regeneradas e transformadas. A igreja da graça de Deus tem sobre o seu fronte um selo, uma marca, pertence a Jesus. O Senhor conhece os que são seus, e ele disse: vocês que ouvem a minha voz, crê na minha palavra, vocês não entram em juízo, mas vocês passaram da morte para a vida. Quem recebe? 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 Vai vir um juízo final, pastor. Já veio e não era para a igreja. O anjo disse a Daniel: é contra este povo. Jesus disse: é para esta geração. Paulo disse aos hebreus: vocês estão condenados a morrer uma vez só, e vocês, hebreus, vão passar pelo juízo. Da segunda vinda para cá, todos nós fomos liberados. A morte prendia o homem no Geena, no Sheol. O homem ficava retido no túmulo, a morte prevalecia. Na segunda vinda de Cristo, ele reivindicou, a morte foi vencida, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, hoje quando morre, não fica retido no túmulo. Você morreu aí agora, direto para o trono, com o corpo glorificado, assistindo diante do juiz de toda a terra. Antes da segunda vinda, quando o homem morria, o espírito ficava preso junto com ele no túmulo. Esta era a segunda morte que João viu na ilha de Pátimos. Os eleitos, quando Jesus veio na sua segunda vida, os eleitos ressuscitaram incorruptível, quando a trombeta tocou, anunciando o juízo de Deus no ano 70. E é por isso que Paulo falava: aqueles que dormem no Senhor, porque quando o homem morria, os judeus acreditavam, seio de Abraão. Paulo, como estava antes da segunda vida, eles ficavam num túmulo, esperando o quê? O dia do juízo. Mas de lá para cá, não há mais juízo para aqueles que creem e ouvem a palavra. Ele disse: quem crê e ouve a minha palavra, não entra em juízo, mas passou da morte. Jesus não veio, tinha que esperar o juízo. Eu morria e eu ficava aqui, ó. Mas ele tinha avisado a Pedro: Pedro, as portas do inferno, que no original é sepultura, que é morte ou Geena, não vai prevalecer contra a minha igreja. Ela vai prevalecer por um tempo até que eu venha como juízo. E Paulo disse: primeiro os que dormem. Hoje não dormimos mais. Hoje caiu a carne aqui, o espírito diante do trono da graça. E antes ficava aqui preso esperando o juiz voltar. E agora, como nós não passamos por juízo, morreu direto para o trono. Eclesiastes 12:7. Tem? E o pó volte à terra, como era.
E o espírito volta a Deus e o deu. A minha carne, morri aqui agora, vai cair aqui, acabou. E o meu espírito? Hoje, o túmulo não prevalece, porque na vinda de Cristo, a morte foi vencida. Antes, eu ficava retido, esperando o julgamento. Paulo, quando morreu, ficou retido com o espírito no corpo. Há uma passagem que nós vamos pregar futuramente, em que quando Moisés morreu, o diabo foi contender com o corpo de Moisés, a morte prevalecia. Hoje, não há ninguém que retenha o teu espírito no túmulo, porque você faz parte da primeira ressurreição. E quem não é de Cristo, a pergunta, quem não é de Cristo, vai ficar lá no túmulo, porque esta é a segunda morte, eternamente, banido da face do seu poder, preso, como num quarto escuro, amordaçado numa camisa de força, não pode sair. E o justo? O justo, a morte não prevalece, porque na segunda vinda de Cristo, ele reivindicou os espíritos dos eleitos, e a morte entregou os seus mortos. Quem é eleito, direto para o trono. O pó, a carne, volte à terra, e o espírito, volte a Deus, que o deu. Eu termino com Filipenses capítulo... hoje foi a aula, meu amado. Me preparar, porque amanhã tem guerra, tem ataque. Filipenses capítulo 3, versículo 20, versículo 21. Pois a nossa pátria é o Brasil. Segura aqui, me suporte só 5 minutos. Eu vou ser obrigado a estudar português. E nós vamos ter aqui em dezembro qual é o nome do abençoado? Ele é não sei o que de metafísica e tal, ele vai vir aqui. Porque eu precisava agora conhecer o português para ensinar os teólogos. Porque eu não sei, sabe, eu não conheço, não sei. Mas eu queria saber. Porque olha só, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Paulo estava aguardando, eu não estou aguardando mais. Paulo está antes do ano 70, antes da vinda. E eu queria aprender português para dar uma aula, para mostrar a eles que isso aqui está no pretérito do passado, ou do presente, ou do futuro. Porque se Paulo diz estamos aguardando, é que ele está esperando. Se a notícia já passou, eu não estou aguardando mais, ele já veio. Mas eu só tenho a 4ª série. Mas eu vou estudar para mostrar a eles o que é tempo, época, contexto cultural, para quando alguém falar uma coisa, esta geração não é os milênios, não é século, geração não é século. Quando ele falar aguardamos, é porque esta carta não está sendo escrita hoje, gente. Paulo escreveu isso mais ou menos no ano 53 a 57, daquela geração. Paulo estava aguardando, e ele veio. Eu não aguardo mais, já veio. Depois ele diz no versículo 21, o qual transformará. E eu, que já passei do evento, já transformou o meu corpo. Ué, mas eu não estou vendo o seu corpo transformado, você é um negãozão desse. Mas não é esse corpo, é o corpo espiritual. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. E por que é que Paulo chamava de corpo de humilhação? Porque o espírito ficava retido no Geena. Mas ele disse, ele vai transformar este corpo de... Amado, alô. Sabe o que os crentes pensam? Sabe? Tudo na graça é espiritual. Mas Jesus vai transformar esse corpo teu aí. Faz um favor para mim, pede ele para me transformar num Brad Pitt. Mas eu queria tanto ter, com todo respeito, ele tem um rosto bonito, não tem? A tua carne para nada aproveita.
coisas espirituais se discernem espiritualmente. O corpo de humilhação ficava retido no Geena, e na vinda dele, Paulo disse, ele transformará. E o corpo espiritual, o espírito, aquela vida de morte na sepultura, foi transformada. Hoje a morte já não prevalece mais. Transformará. Não sei se é pretérito do futuro, mas como eu passei do evento, é pretérito do presente. Ah, deve ser mais que perfeito. Eu vou estudar isso, vocês vão ver só. Eu vou botar para quebrar, meu amado. Ora, se o cara está dizendo uma coisa dentro daquele contexto, eles querem aplicar no dia de hoje. Depois ele diz, para ser igual o corpo da sua glória. Você quer que a tua carne seja igual ao corpo de Jesus? Se Deus vai tratar com a tua carne, vai transformar a tua carne, meu amado? Quem disse isso, meu amado? Quem foi que disse que Jesus vai transformar essa tua carne mortal? Jesus veio tratar com carne. A segunda vinda de Jesus é para tratar com carne ou com espírito, meu amado? Coisa ruim, sete frestas. Tá doido? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Você entende que está falando de espírito? Porque Jesus tem corpo de carne. O corpo que se Paulo fala ali não é corpo carne, não é corpo físico. Cristo não veio trabalhar com o teu corpo físico. Cristo veio fazer uma obra no teu espírito. E esse espírito, chamado Paulo de corpo, que antes da vinda era um corpo de humilhação, vai ser igual ao corpo da sua glória. E Jesus tem corpo. Qual é o corpo de Jesus? Ele tem perna, tem tórax. Ih, rapaz, olha, meu corpo é igual ao corpo de Jesus. E cadê o corpo de Jesus? Olha lá no trono, olha o bíceps. Isso é para discernir espiritualmente. Corpo é um resplendor de glória que você terá igual dele quando deixar esta habitação. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até se subordinar a si mesmo todas as coisas. Quem veio com esse papo de corpo glorificado foi um homem que disse que era Jesus. Sabe o que ele disse? Eu sou Jesus homem. Aí eu descobri que Jesus veio no ano 70. Tu não era Jesus coisa nenhuma. Sei que foi usado para pregar o evangelho com fermento, porque pregava dízimo, pregava que o homem ia ter corpo para atravessar a parede. Uala! Que eu vou comer esse manto, meu amado? O meu corpo vai atravessar a parede? Aonde, meu irmão? Respeito. Foi um grande pregador com fermento. Se tem dízimo, tem fermento, meu amado. O corpo de humilhação não é este corpo. Paulo estava fazendo uma metáfora de que quando antes da vinda eles dormiam, ficavam retidos, e na vinda de Jesus a morte não iria prevalecer mais, e o espírito que ficava preso junto com o corpo no Geena foi liberto daquela morte, porque o último inimigo a ser vencido, Paulo disse, era e no ano 70 Cristo reivindicou, definitivamente venceu a morte. E por isso em João 5,24 que você leu, ele disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já passou da morte para a... Foi o que aconteceu com vocês. Assim seja, assim disse a graça de Deus.